A gente vem falando há uns 2 meses do apoio do PTN à base do prefeito ACM Neto. PTN que conseguiu eleger 5 vereadores. Um deles, o Geraldo Júnior, que saiu do PTN e foi para a Solidariedade, né? O mesmo partido do ex-deputado federal, que não conseguiu se eleger, o Marcos Medrado, né? É mais ou menos a mesma tendência, mais ou menos o mesmo grupo político. Enfim, o que houve esse final de semana, essa semana que passou, foi o rompimento total do PTN com o prefeito da capital, ACM Neto, né? Houve até release na imprensa, release oficial da prefeitura, notificando a saída e colocando como justificativa dessa saída uma barganha de cargos. Então o prefeito ACM Neto, ele acusa o PTN de barganhar cargos, né? De um modo de extorsão velada, né? Em troca de apoio, ou seja, os nossos vereadores irão aprovar as suas propostas, os seus projetos de leis, assim como endosar as suas ações, caso o senhor ofereça ao partido tantos cargos públicos, né? Dentro desses cargos públicos, o prefeito acusa ao PTN de pedir em troca a CEMOP, né? Secretaria Municipal de Obras Públicas, e como ele chama de portaria fechada, quer dizer, verticalizar aquela secretaria, ou seja, todos os cargos da CEMOP seriam indicação do PTN e mais ninguém, né? Essa jogada, esse pedido do PTN seria um tipo de vingança contra o PSDB, os tucanos daqui de Salvador, liderados pelo deputado federal Antônio Baçaí, que tem na figura de Paulo Câmara o seu representante na casa, né? Então, o começo do entrave foi a briga entre Paulo Câmara, do PSDB, e o Carlos Muniz, o maior representante do PTN na Casa do Povo, a Câmara Municipal, pela presidência da casa, né? Segundo pessoas próximas tanto ao PTN quanto ao DEM, indicam que o prefeito teria sido avalista de um acordo entre os tucanos e o PTN, né? Nesse acordo, o Paulo Câmara seria o presidente da casa no primeiro biênio e o Carlos Muniz seria o presidente da casa no segundo biênio. Então, na hora de assumir o segundo biênio, o PSDB decidiu romper esse acordo assinado até, dizem que foi assinado até, é avaliado pelo prefeito de Salvador, e partir para a briga. E esse partir para a briga significa matérias em jornais, matérias em portais de notícias, fuxico daqui, fofoca de cá, acusação do lado e do outro, enfim. O desfeito foi a vitória de Paulo Câmara na Casa do Povo e a eleição deste enquanto presidente por mais 2 anos. Não contente com isso, o PTN decidiu promover uma série de diálogos com o Executivo Municipal. Nessa série de diálogos, o prefeito, foi o próprio prefeito, segundo pessoas do PTN, foi o próprio ACM Neto, quem ofereceu uma série de cargos ao PTN para estes continuarem na base do governo, né? Então, o fim do desfeito foi nessa quinta-feira, numa reunião no Tomé de Souza,
entre o deputado federal, um dos maiores representantes, o cacique do PTN, João Carlos Bacelar, e o prefeito ACM Neto. A proposta final do deputado João Carlos Bacelar, hoje deputado federal João Carlos Bacelar, foi justamente o pedido da CEMOP, né, a CEMOP, de portaria fechada para o PTN administrar. Inclusive, o que está incluído nessa portaria fechada é a Limpurb, né, a autarquia que toma conta da limpeza urbana da cidade do Salvador, né? O prefeito não aceitou essa proposta, se ofereceu continuar discutindo, e nessa reunião, segundo detalhes veiculados aqui na TV do Servidor Público, o Bacelar teria sido categórico na sua afirmação. Ele teria dito: então, não há acordo, iremos compor a base do governador Rui Costa, sendo oposição ao senhor no município. Infelizmente será desse jeito. Parece que a reação do prefeito de Salvador não foi das melhores. Dizem que houve gritos, dizem que houve murro na mesa, cadeira quebrada, murro na parede, e a palavra final do prefeito de Salvador nessa reunião foi: passe bem. Ato seguido, abriu a porta do gabinete e expulsou o deputado federal João Carlos Bacelar. Então, hoje o PTN integra a base de Rui Costa. Hoje o PTN é oposição tenaz na prefeitura de Salvador, né? É oposição tenaz e real, né, da prefeitura de Salvador. E nessa análise de case PTN-DEM, a gente trouxe aqui para vocês a lista de todos os vereadores do PTN, todos aqueles que integram a equipe de João Carlos Bacelar na casa. São 5 vereadores. Então, vamos analisar um a um. O primeiro vereador é o Beca. Ele é um vereador que não conseguiu se eleger na primeira leva de vereadores. Ele faz parte dessa renovação da casa em cima de vereadores que se elegeram deputados e vereadores que foram escolhidos para tomar conta de secretarias e tal. Então Beca chega na Câmara Municipal agora, né, recente. Ele é alinhado a Carlos Muniz, alinhado a Toninho Carolino, né, 2 vereadores também do PTN, e ele é oposição tenaz ao prefeito ACM Neto. O vereador Beca não faz parte da base do governo. Inclusive, esse final de semana foi veiculado em redes sociais imagens dos vereadores do PTN junto com o vereador Alcindo Anunciação e o próprio Marcos Medrado brindando a saída da prefeitura, tá? Então Beca é contra a gestão municipal. Um outro vereador do PTN é o Carlos Muniz, né? O Carlos Muniz, ele foi o principal protagonista nessa disputa, nessa briga de força entre a prefeitura e o partido liderado pelo deputado federal João Carlos Bacelar. Muniz seria o presidente da Câmara Municipal nesse segundo biênio, segundo o acerto feito com o Paulo Câmara e endossado pelo prefeito de Salvador, né, que tem um aval do prefeito de Salvador. Ele não gostou da atitude de Paulo Câmara de romper com essa promessa de aliviar, né, de deixar o caminho livre para ele e promover uma série de discussões com a gestão municipal. Então, Muniz não aceita a forma com que foram conduzidas as negociações com a ACM Neto. Ok? Vamos lá. Toninho Carolino. Toninho Carolino é o braço direito de João Carlos Bacelar. Toninho Carolino foi criado no laboratório Bacelar. É, como diria
o Romário, o jogador de futebol, ele é peixe de Bacelar e ele está junto de Bacelar pro que der e vier. Pro que der e vier. Tonho Carolino não aceita diálogo com ninguém a não ser com Bacelar. Se não tiver o visto do deputado João Carlos Bacelar, Tonho Carolino não sai de casa sequer para comprar pão. Tonho Carolino é o braço direito de João Carlos Bacelar e ele está na Câmara Municipal graças ao apoio do deputado. Então, nem se comenta, nem sequer se faz menção a Tonho Carolino como aliado do prefeito da capital, tá? Nessa lista de vereadores do PTN restam dois, né? Um deles é o vereador Tiago Correia, né? Tiago Correia, que vem sendo protagonista nesses últimos dias. Tiago, que é um vereador jovem, perfil baixo, um bom rapaz, muito educado, que não entra em discussões e polêmicas, só se ele realmente for atingido, mas se ele tenta levar uma vida parlamentar moderada. Tiago está sendo o protagonista nos últimos dias. Tiago foi indicado pelo PTN para disputar a presidência da casa contra Paulo Câmara. Obteve 10 votos, né, dos colegas vereadores, quer dizer, de 43 votos, o Tiago obteve 10. Não consegue se eleger presidente da Câmara Municipal, porém, hoje é protagonista desse rompimento do PTN com a base do governo, no momento em que todos os meios de comunicação colocam Tiago Correia como aliado do prefeito. Todo mundo sabe que Tiago Correia é concunhado de ACM Neto, né? Tem um vínculo familiar, tem um vínculo afetivo, né? São amigos. Tiago frequenta casa do prefeito, o prefeito deve frequentar a casa de Tiago, eles são colegas, enfim. A dúvida está no ar se Tiago realmente irá partir para o lado de Neto ou para o lado de Bacelar, porque aqui existe um maniqueísmo, a gestão está dividida. O PTN hoje faz parte da bancada da oposição e resta saber qual posição que o vereador Tiago Correia vai assumir. Se ele vai ficar em cima do muro, se ele vai se manifestar a favor ou contra, né? E finalizando a lista dos vereadores do PTN, tem o parlamentar Kiki Bispo, né? Para quem não conhece, Kiki Bispo é um advogado. Ele é filho do Everaldo Bispo, que tem um histórico na casa, um vereador muito respeitado por muitos anos. Ele tem base em Castelo Branco, Águas Claras, parte de Cajazeiras, faz um trabalho muito bom na comunidade, é muito bem visto lá, tem um comportamento muito bom, porém, ele está em cima do muro, né? O Kiki, nessa briga entre PTN e DEM, está esperando ver o que vai acontecer, né? Está esperando ver o desfeito, está esperando ver como ele consegue beneficiar a sua comunidade a partir dos dois lados. Quer dizer, se ele for para o lado de Rui Costa, como é que Rui Costa vai ajudar esse parlamentar a beneficiar a comunidade que ele representa, que o elegeu? E se for para o lado de ACM Neto, quer saber como é que o prefeito da capital vai ajudar a comunidade que o ajudou a eleger, né? Eu acredito que ele irá, junto com Tonho Carolino, Muniz e Beca, para o lado de Rui Costa. Muito vem se falando de forma equivocada nesses dias da suposta nomeação de Marcos Medrado como diretor do Detran. Errado. Nunca partiu da base do governo, segundo as minhas fontes, que o Detran seja
oferecido ao deputado Marcos Medrado. Até Marcos Medrado não conseguiu se eleger deputado. Marcos Medrado está sem mandato. Marcos Medrado pina entre o PTN, o Solidariedade e o partido que o for acolher. Marcos Medrado hoje só tem a rádio, só tem um trabalho de crítico no programa dele com Alcindo Anunciação. Ele não é representante do partido dele, ele não é gestor, pois não tem mandato, ele é um particular que tem um programa de rádio. Então, Marcos Medrado não vai ter lugar nenhum na gestão Rui Costa. A cota de Marcos Medrado já está na Bahia Tursa, que é do filho Diogo, e só. E é muita generosidade do governador acolher o filho de Marcos, que tem como experiência ser diretor de uma rádio dele. Só. Então, Diogo, que pode ser o melhor gestor da história da Bahia Tursa, Deus queira que ele seja feliz, 100 anos. Mas só a cota de Marcos Medrado é o filho que está na Bahia Tursa. O Detran vai para o PTN e, segundo vem se conversando em bastidores, o diretor seria o pai do próprio Kiki Bispo, o ex-vereador Everaldo Bispo, né? Então, esse foi o panorama da disputa entre o PTN e o DEM. O que a gente pode tirar de ideias, de conclusões a partir dessa disputa? Eu estive pensando esse final de semana o que ficou se a gente for peneirar essa briga, essa disputa, tanto do PTN e o DEM. E o que a gente dá para ver é como se repete o mesmo caso entre o Mauro Ricardo e o ACM Neto. Parece que o prefeito de Salvador, ele tem uma dificuldade de aceitar um não como resposta. Ele não aceita ser contrariado. Parece que tem uma coisa dentro do prefeito de Salvador de centralizar, de querer ser protagonista, de não permitir que os outros se destaquem, de ficar como subserviente tanto quanto em decorrência de aliado. Ele não aceita parceiro, não aceita aliado, tem que ser submisso às ordens dele. Então, o deputado Bacelar negociou politicamente com o prefeito da capital, como é de praxe, foi negociar, né, com o prefeito ACM Neto, né? Diante das negociações, ele colocou na balança o que seria melhor para o partido e para os seus coligados e decidiu ir para o lado do Rui Costa. Era para terminar num aperto de mão, num abraço, e cada um continue tocando sua vida. Vamos negociar depois com a base, com os vereadores, em cima de cada projeto e cada proposta. Mas tudo bem, um abraço, continue e seja feliz. Não, o prefeito de Salvador quebrou o pau literalmente dentro do Tomé de Souza. Com o Mauro Ricardo foi a mesma coisa. Nós aqui no Informa Salvador anunciamos a saída de Mauro Ricardo 1 mês e meio antes para o governo do Paraná. O prefeito ACM Neto negou em todos os meios de comunicação que o Mauro Ricardo iria sair. E de último momento, quando não tinha como, quando o secretário sequer tinha mais o chip 71 para atender ligações em Salvador e já estava procurando local para morar no Paraná, ele disse que iria exonerar o Mauro Ricardo. Quer dizer, o prefeito não aceita um não como resposta. Existe alguma coisa, algum karma dentro de ACM Neto que não consegue aceitar uma resposta negativa. Uma outra coisa é a questão de... Acontece muito em política, de esnobar os outros, de achar que os outros não têm competência, não têm estrutura,
não tem apoio, não tem credibilidade. Existe uma questão snob dentro da Prefeitura de Salvador, até ridicularizando os outros. E esses outros, eles se fortalecem nesse rechaço, né? Eles se fortalecem e voltam com mais estrutura ainda. O que foi que aconteceu com o PTN? Um assunto simples de ser resolvido, de ser negociado, poderia ter chegado a um denominador comum de forma tão simples. O prefeito decidiu esnobar o PTN. O prefeito ridicularizou o PTN. E o PTN voltou com mais força ainda e vai se fortalecer mais ainda no governo do estado, até porque o governo do estado tem uma estrutura maior que a prefeitura, diria 1000 vezes maior. Então ele vai se fortalecer mais. Um tempo atrás eu estava lendo a biografia de um dos maiores pensadores da história da humanidade, o Aristóteles, né, da Grécia Antiga. Aristóteles nasceu na cidadezinha no interior da Grécia, de uma família média alta, né? Nunca foi uma personalidade pobre, digamos assim. O Aristóteles foi levado a Atenas, né, para estudar com os maiores pensadores, né, na Academia de Platão. Na Academia de Platão ele passou mais de 15 anos estudando. Nesses 15 anos que ele consegue ter um respeito, uma formação, uma certa bagagem cognitiva, acadêmica, teórica, Aristóteles se postula para ser o diretor. Ele tinha bagagem. Aristóteles foi esnobado pelos colegas por ele não ser ateniense, por ele não ser morador de Atenas. Ele pede então que seja nomeado morador, cidadão moral de Atenas, para assumir a academia, que ele tinha experiência como. Simplesmente foi negado, foi ridicularizado e expulso praticamente de Atenas. Aristóteles, diante dessa negativa, né, diante dessa atitude snob dos colegas, ele decide simplesmente lutar pela cidade de Atenas, fora da academia. E ele vira mestre de um dos maiores conquistadores da história da humanidade, que é o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é treinado filosoficamente no campo das ideias por Aristóteles, que o fortalece, que lhe dá recursos, que lhe dá projetos, que lhe dá ideias. E o primeiro que Alexandre Grande faz é o quê? Ele invade a Grécia. E ele toma Atenas e entrega na mão de Aristóteles. Então, existe um paralelo na Prefeitura de Salvador. O prefeito esnobou o PTN, que chega muito mais fortalecido nessa disputa. Muito mais fortalecido nessa disputa, né? O prefeito, nessa atitude snob, ele achou que o PTN não iria ter, vamos supor, peito, não iria ter coragem, né, de lutar contra a figura dele, contra a figura de ACM Neto o Grande. E ele iria ficar subserviente a vida inteira. Ele iria ser mais um Gedeu Vieira Lima, né? Que o Gedeu Vieira Lima foi prejudicado por essa atitude do prefeito ACM Neto. Gedeu fez um acerto com o prefeito da ACM Neto para apoiar a candidatura dele para governador. E ele teve que se contentar com a vaga ao Senado, que perdeu. O próprio governador Wagner deu uma declaração meses depois da eleição de Dilma Rousseff, dizendo que se realmente o
candidato da oposição fosse Gedel Vieira Lima, a disputa iria ser acirrada. E concordo com isso, o Gedel Vieira Lima tem muita força no interior. Somado à suposta força de ACM Neto na capital, iria ser um baita de um candidato. O que acontece é isso. Essa atitude snob, essa soberba, essa boçalidade em torno das figuras dos principais protagonistas no Tomé de Souza, na Prefeitura de Salvador, deu esse rompimento com o PTN. E esse rompimento com o PTN vai criar um tipo de jurisprudência que os outros partidos podem abraçar. E na lista está o Partido Verde de Marcel Moraes. O PV irá compor a base do governo no estado, e muito se discute o que irá acontecer na prefeitura, né? Então, o Alan Sanches já está... Alan Sanches está negociando a saída também, né? O Alan tem um filho, Duda, como vereador, então o Alan está saindo também da base de Neto. Ele foi um dos principais apoiadores na campanha de Rui Costa. Enfim, o panorama hoje na cidade de Salvador é um panorama mais pro lado, digamos assim, a situação do prefeito ACM Neto em Salvador hoje não é das melhores. Politicamente, o prefeito ACM Neto está vivendo o pior momento político da sua breve história, né? O pior momento político da sua breve história. E a depender da conversa que tiver Rui Costa com o presidente nacional do PDT, o PDT irá sair, leia-se Andrea Mendonça, irá sair também da prefeitura. O prefeito ACM Neto vai ficar junto com partidos nanicos. E nesse panorama, acho muito difícil ele se reeleger prefeito da capital. Então esse é um panorama do PTN, DEM, e o rompimento total com a gestão ACM Neto. Então a gente vai para um intervalo agora, para arrumar a casa aqui, e volta já já. Rádio da Gente, 88 FM.